Muito bom dia e muito boa tarde e muito boa noite, caros amigos e amigas, neste mundo que mais parece um circo. Ora bem, como vocês sabem, eu para já não sei, mas alguns vocês já saberão antes de mim. Curioso. É que só quando mais alguém ver este vídeo é que este vídeo tem sentido existir, porque eu estou-me a dirigir a alguém além de mim, tendo em conta que eu só estou a falar comigo. Ora, eu ando a estudar uma coisa horrenda, horrível e horrenda, à parte das outras coisas horríveis e horrendas que de vez em quando estudo, e especulo sobre a probabilidade das coisas de serem ou não serem, porque no fundo, até aquilo que eu agora estou a estudar, que é Node.js, uma linguagem de programação feita para servidores ou para computadores que queiram servir, façam que partilhem um qualquer serviço, seja puramente informativo, quer dizer, é sempre informativo, mas portanto seja de uma forma sem rede ou com rede. Com ou sem rede, quando nós estamos sós ou acompanhados, estamos sempre a falar da mesma coisa: dados e informação. E estas coisinhas, e esta coisinha que me está aqui a filmar, tem capacidade de me filmar porque alguém pensou nos vários ciclos lógicos que permitiam que a própria tecnologia possa prestar um serviço com ou sem rede. E portanto, pronto, isto tem coisas curiosas, não é? Porque, pronto, podemos especular sobre a percepção do tempo. A percepção do tempo é interessante porque, pronto, enquanto a nós nos parece que uma estruturação qualquer que resolve um problema lógico é realizado em alguns microsegundos por um computador, nós próprios como pessoas, mesmo que tenhamos a solução à frente e portanto os vários passos que devemos fazer, iremos demorar mais tempo a produzi-lo, mas muito mais, enquanto era microsegundos versus vários minutos. Ora, mas a formulação que define a execução de resolver um problema lógico é igual para ambos, na perspectiva de que, seguindo as pistas e portanto as regras, os tópicos ou os pontos que uma solução ou um problema pode ter solução, é objetivo. Tendo em conta que, lá está, como não existe reconhecimento de si próprio, isto é, os programas não têm reconhecimento, não se reconhecem a si próprios como um todo, eles não questionam a probabilidade. Tendo em conta que já existe a inteligência artificial e, portanto, já alguém definiu várias mecânicas lógicas para que um computador também procure resultados via a probabilidade.
dos próprios resultados. Pronto. E é pronto. Agora, o caso é que pronto, tanto o computador, o coisa eletrónica, com o corpo, seja o que lá for que é eletrónico, versus um corpo, caso não tenha eletricidade, não existe. O conteúdo, ora do corpo, ora, portanto, o conteúdo informativo, puramente subjetivo e puramente informativo, entre um corpo sem eletricidade ou um componente eletrónico sem eletricidade, não é informação. É um objeto. É uma coisa qualquer, sem expressão, além de si própria. O computador e as coisas eletrónicas tão bonitas como estas que me estão a filmar. Pronto. Lá está. Tem um corpo e tem energia. Logo tem uma expressão além de si próprios. Mesmo que seja limitada ao objeto e talvez um pouco mais espacial, pois produz chão. E como também pode produzir movimento, não é? Eu estou a fazer movimento. Mas isso, pronto, não interessa. Mas pronto, como também pode ter movimento, também pode ter uma expressão de movimento além de si próprio. Ora, segundo, isto foi só assim nos últimos 100 anos, a estrutura lógica que foi definida para que uma máquina consiga produzir aquilo que nós queremos, ou que gostaríamos que ela produzisse, não é? Pela nossa própria vontade que ela produza aquilo que nós queremos, isto é, oferecendo-lhe conteúdos lógicos e escritos, puramente teóricos, não é? Para ela interpretar o que processa a informação, interpreta logo, automaticamente, a partir do momento que também tem memória. Pronto. As plantas também têm memória. E até estas coisas aqui bonitas que nos estão a filmar, que é tipo um tablet, é isto que lhe chamam um tablet qualquer, pronto. Isto também tem memória. Caso não tivesse, este vídeo não podia estar a ser produzido. Ora, ao nível educativo, que é o princípio lógico da formação de pessoas, quizá esteja assim um pouco abstraído da concepção mais básica do que, para que serve a educação. Não? Só. Contudo, por estar assim um pouco abstraída, não tem tão bons resultados. Caso o esforço do professor ou do mestre, seja lá quem for, fosse igual para todos, portanto, o resultado teórico da partilha teórica que os professores e educadores tentam transmitir a todos os outros processadores de informação, que se autorreconhecem a si próprios e por isso questionam, teriam um efeito positivo. Maioritariamente podemos dizer que existe mais ou menos um efeito positivo. Mas os programadores, em todo o seu percurso da escrita, portanto, de todo o desenvolvimento,
chama-se-lhe o programador, não é? Portanto, o desenvolvimento textual. Tem caracteres textual. Que o computador precisa de ler de uma forma ou de outra. Mas precisa de processar essa informação para que possa usá-la ou ser-nos útil simplesmente porque guardou-a. Lá está. Digamos que quando não consegue, nós temos que forçar a que o computador tenha capacidades de processar a informação. E por isso é que a educação, isto é, a experiência corporal. Se eu tiver um computador dentro de um forno, não vai durar 2 dias. Portanto, a experiência corporal do computador que processa a informação, se nós quisermos pensar, quanto mais frio, melhor. Porque ele tende a aquecer. As pessoas também é a mesma coisa. Contudo, nós temos identificação da nossa própria experiência corporal e mental. Automaticamente, a questão de sensibilidade do próprio ambiente é cada singularidade que a escolhe e não propriamente alguém mais além dela. Além do mais, os jardins são bonitos e são espaçosos. É um bom sítio para dar aulas. E quando um aluno não quer estar atento, sai. A aula continua. E quando ele voltar, dá-se-lhe o conhecimento. Outra vez, dá-se uma aula só para ele. Ou a continuação daquele tópico. Ou de vários tópicos que o professor quer desenvolver. Claro que isso, para o professor, pronto, é aquele. Tem que ser uma paixão. Não é? Mas, em princípio, caso os professores não fossem secretários, documentários, não é? E por cima, tendo em conta que existe tecnologia e o papel continua a ser mais usado, eu não percebo para que serve a evolução tecnológica. Já que até o vídeo podemos guardar, porque não é? Documentar as coisas digitalmente. Enquanto houver eletricidade, está tudo bem. Se não houver eletricidade, tanto ao nível interno, não é? Ao nível técnico ou interno destas coisinhas bonitas que me estão a filmar, os computadores e outras coisas mais, não há eletricidade, não há dados, não há função. Com as pessoas é igual. Quando um corpo qualquer, um ser vivo qualquer, não tem eletricidade interna, não tem função. Não existe. Não tem expressão de vida. E, portanto, eu considerei que seria importante pensar cada vez mais de uma forma racional e lógica. E, portanto, há um momento nas nossas vidas, seja mais cedo ou mais tarde, que nós reparamos que, pronto, entretanto, não é? Às vezes gostamos de ser professores. E de repente, às vezes também reparamos que estamos a tentar ser professores em aspectos que nós próprios não dominamos. Não temos domínio técnico
dessa teoria. É quase como saber qual é a resposta certa, mas não a praticar. Isso é triste. É por isso que este vídeo é um bocadinho triste, neste sentido. À parte disso, é bom pensar nisso, porque assim começamos a ter mais atenção ao aspecto que nós devemos cuidar, pelo de cada um. E pronto, e a cagar completamente para o resto, porque o resto deve estar a fazer o mesmo para si próprio. E depois nós temos este problema da focalização. O problema da focalização é um problema assim, é simples. Existe talvez uma necessidade de prestar atenção em qualquer participação além de nós. Contudo, qualquer participação além de nós pode produzir sensações internas, positivas ou negativas, porque a tendência racional e lógica da função do próprio cérebro é autocomparar a informação com o quê? Com aquilo que tem, que é o corpo que a processa. E, portanto, como tal, todas as ondulações que a expressão de uma qualquer informação possa ter em mais alguém, simplesmente porque está a prestar atenção a essa mesma informação, podemos considerar que, na verdade, a culpa, se houver uma culpa, a culpa é de quem está a prestar atenção a uma coisa que lhe desagrada. E que ainda por cima, por estar a alimentar um desagrado, vai-se tornar o desagrado para o poder fazer. Entretanto, pronto, deixou de ter razão nesse sentido, não é? É isso que se considera ao nível da justiça, não é? Agora, é errado, e portanto devemos prestar atenção à questão de que, por vezes, o erro de uma obsessão que se baseia na atenção está a ser criada por mim próprio, por vontade de mim próprio. E como tal, eu encontro aquilo que possa querer encontrar. Tendo em conta que, para encontrar, preciso de me transformar. Transformar, isto é, há um desenvolvimento informativo, não é, que complementa o ambiente para que o próprio ambiente possa potenciar-se a si próprio para que aquele evento possa acontecer. Não quer dizer que aconteça, não é? Mas existe esta transformação da física, não é, face à expressão da informação pública. Pública no sentido em que mais alguém, além de nós próprios, além de quem se expressa, pode prestar atenção. E, portanto, pode gostar, desgostar. Mas isso é a nossa própria experiência de tudo. A vida é isso. Nesta vida, até as coisas realmente mágicas podem existir como experiências corporais e mentais de magia, porque há uma focalização interna que potencia essa mesma probabilidade. Caso contrário, era impossível, porque não poderia haver associação de ideias. E, como eu disse,
E até os computadores também é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. O conhecimento só pode existir a partir. O conhecimento, isto é, a memória, porque o conhecimento parte logo na memória, não é? Só a partir desse conhecimento base da memória é que pode existir o resto. Caso não existe memória, logo o resto não pode ser identificado. Não pode ser. É simples, é o que é. Não há mais perguntas além disso. Não há inquietações, não há nada. Parece uma coisa mais paradisíaca, não é? Eu por acaso concordo que sim. E portanto, eu ando a aprender isto. E isto é uma coisa horrenda. Contudo, é um trabalho redundante, quiçá, o aspecto em que passamos um bocado o tempo a pensar e repetir constantemente mais ou menos os mesmos erros. Para aprender, para melhorar. Portanto, é só a partir do erro. Só o erro é que nos pode salvar. O erro é a salvação. O erro neste aspecto de perceber o que é, portanto, nós na consideração da probabilidade de uma verdade, não é? Até para o computador, a probabilidade dessa verdade só pode ser encontrada onde? Nós próprios. Portanto, nós aqui temos que repetir constantemente, repetir como quem diz, brincar, e aqui está um bocado por aí, brincar com esta noção de servir informação. E portanto, como estruturar a própria informação para que ela seja bem entregue. Entre pessoas, ela pode ser bem entregue ou não. Não porque não existe possibilidades para isso, mas talvez porque existe uma condição e uma condição funcional que questiona e que tem capacidades de criar comparações visuais aqui dentro, a partir de uma descrição não visual. Os computadores também fazem isso. O pessoal programa aquilo tudo, não é? Milhares e milhares de linhas. Mais linhas e mais linhas de código, não é? Milhares. E depois aparecem assim umas coisas bonitas. Que um gajo olha para aquilo e diz: isto tem os gráficos do caraças, isto aqui, bem fixe. São milhares e milhares de coisas bonitas. Não, bonito é só o fim. E isso lembra-me um pouco quase aquela questão daquele sentimento budista, acho eu. Não é bem budista, mas é aquele sentimento em que para que é que alguém se torna budista? Porque entretanto já desistiu do resto. O resto, ao nível da comunicação, não estava a servir um ao outro, estava-se a servir só a si próprio, que é a realidade disto tudo, não é? A realidade do mundo é isso.
todas as pessoas servem-se a si próprios, bem ou mal, mas só a si próprios. E até quando prestam atenção a mais alguma coisa e vão ao encontro dessa coisa, com desejos de encontrar aquilo, não é? Estão a fazer aquilo por si próprios. Também. Portanto, isto é interessante. Eu não quero falar sobre política, porque a política é quase como o livro do ECMAScript. Pronto, isto é o Node.js, não é? O Node.js é baseado em JavaScript para servidores. Pronto. E existe um livro que é a especificação técnica. É um livro gigante. Em que aquilo é assim meio esquisito. Porquê? Porque aquilo é a definição do que é que uma função pode ser ou não ser. E, portanto, oferecer ou não oferecer. Eu gosto de comparar o JavaScript às pessoas. Porque, pronto, aquilo é assim meio esquisito. E nós também. E pronto. Eu, entretanto, perdi-me. E, portanto, eu não creio que haja uma necessidade das pessoas repetirem os mesmos erros. Contudo, considero que as crianças deveriam aprender muito mais conteúdo importante para a vida. Mas muitos mais. Além da questão puramente escolar. E a educação nesse aspecto está a falhar. E, como sempre, não é? A educação falha porque ela não é perfeita. E porque o objeto que tenta processar aquela informação é diferente uns dos outros. E, portanto, vai criar, por cada coisa, outra coisa qualquer. E isso é bom, porque, pelo menos, faz com que haja mais deambulações informativas. O que é interessantíssimo para quem tenha grandes capacidades de querer entender as comparações, que são interpretadas por cada um. Às vezes há pessoas que dizem coisas que, em princípio, ouvimos aquilo e dizemos: ok, mas isso não tem nada a ver com o que estamos a falar. Se conhecêssemos a pessoa e vermos como é a comparação, se calhar iríamos dizer: afinal esta verdade é espetacular. E a questão é essa. A questão é que, pronto, mesmo não era preciso pôr em causa uma expressão verbal que, tendo ou não sentido, foi expressa. Se foi expressa, ela, em princípio, tem uma ponte de ligação informativa. E pronto. E ela aponta para vários aspectos que é o próprio possuidor de informação precisa de resolver para melhorar o processamento de informação. Nada mais. É por isso que há muita gente que diz que o que é bom é não dizer muitas palhaçadas. Eu às vezes digo muitas palhaçadas. É verdade. Porque, pronto. Mas não é bom. As palhaçadas só nos divertem a nós. E pronto, enquanto só nos divertirem a nós, está tudo bem. Por vezes, não divertem os outros. Pronto. E isso é que não é bom.
quando os outros ouvem uma coisa, ou quando eu ouço uma coisa que não me agrada, eu devo ter a capacidade de me separar daquilo. Ou então sou um programador compulsivo e vou ter que resolver aquilo de uma forma como um programador resolve um problema do computador, que é oferecendo-lhe todas as informações necessárias para ele saber resolver o problema, ele próprio. Não houve uma implicação direta e corporal de uma primeira expressão que estava a cuidar ou a tentar resolver um problema físico. Não houve um contacto físico para isso. Não houve necessidade disso. Bom, isto para dizer que, pronto, a educação violenta continua a potenciar-se por aí fora, não é? E como se sabe, eles não resolveu nenhum problema nenhum. Contudo, tudo que houve de desenvolvimento lógico e racional ao longo das eras da história da humanidade resolveram imensas coisas. É uma questão, pronto, importante, não é? Pensar. Caso nesta vida alguma coisa tenha importância de ser questionada. Portanto, este vídeo vai se chamar A Importância da Questão.